você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. O governo anunciou recentemente, dentro do Plano Agrícola e Pecuário para 2010-2011, a destinação de 116 bilhões de reais para o setor. A área empresarial vai dispor de um total de 100 bilhões de reais, que representa um crescimento de 8% com relação à safra anterior. Considerando-se todo o período do governo do presidente Lula, o aumento de recursos destinados à agropecuária foi de 270%. Na safra 2010-2011, a agricultura familiar vai receber 16 bilhões de reais. Para falar dos planos do governo para a produção agrícola do país, o Agenda Econômica vai conversar hoje com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dr. Edilson Guimarães. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutor Edilson, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu queria começar um pouquinho com a gente fazendo uma retrospectiva do que foi esse lançamento do Plano de Safra 2010-2011. Por favor. Objetivos do Plano Agrícola e Pecuário 2010-2011. Aumentar o volume total de recursos do Sistema Nacional de Crédito Rural, sobretudo as taxas controladas. Melhorar a liquidez e reduzir os custos financeiros para o produtor. Apoiar a comercialização. Ampliar a cobertura do seguro rural. Reforçar o apoio ao médio produtor rural. Estimular o desenvolvimento sustentável da agropecuária, incentivando especialmente a agricultura de baixo carbono. Incentivar as boas práticas agrícolas e pecuárias. Aprimorar e fortalecer o sistema de armazenagem para a produção rural. Fortalecer as cooperativas do setor agropecuário. Fortalecer a produção de biocombustíveis. Quer dizer, de todos esses objetivos aí, essas grandes metas, né, o que é que o senhor destacaria, pensaria como objetivos principais desse novo plano? Bom, eu gostaria de destacar o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. É um programa que visa o desenvolvimento da agricultura sustentável. Quer dizer, é um programa que vai fazer o quê? Trazer para o processo produtivo áreas que no passado foram usadas principalmente na pecuária e que se degradaram. Quer dizer, são áreas que hoje estão fora do processo produtivo por conta disso. Qual o volume dessas áreas? Olha, é muito difícil essa estimativa. Nós já usamos números entre 60 e 90 milhões de hectares. São uma área muito grande. Eu diria que, se usarmos um número mais conservador, 60 milhões de hectares, é praticamente o que nós temos hoje na agricultura. Quer dizer, nós praticamente daria para dobrar a área praticamente dobrar. País. É claro que parte dessa área é muito difícil você recuperar, muito difícil de trazer, muitas vezes ela não se presta à agricultura, mas de qualquer maneira nós temos uma área muito grande que a gente vai tentar trazer de volta ao processo produtivo. Quer dizer, é o desenvolvimento da agricultura sem precisar derrubar árvore, sem derrubar nenhuma árvore. Quer dizer, é trazendo a área que já está... Como funciona, para a gente entender melhor esse mecanismo? Como é que vocês vão conseguir estimular um produtor a ocupar uma área degradada, que ele sabe que está degradada, né? Ele tem um concorrente do lado, um vizinho que tem uma área boa? Como é que você vai motivá-lo para fazer isso, correr risco e plantar e tentar recuperar essa área degradada? Como é que funciona na prática? Olha, o desafio é você fazer com que seja mais econômico ele pegar essa área realmente que está degradada, ao invés dele tirar a mata e pegar uma área nova, uma área que ele pode começar do zero. Então o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma linha de crédito, né, para incentivar que ele traga calcário, que ele faça... Existem técnicas hoje, principalmente integração, lavoura-pecuária e floresta, quer dizer, você consegue na mesma área fazer uma... Você planta, por exemplo, milho, em seguida você coloca pastagem e você planta também árvores. Você consegue melhorar a renda do produtor e consegue fazer com que essa terra ela venha se recuperando. Quer dizer, o desafio é fazer com que isso seja economicamente mais vantajoso para o produtor do que derrubar uma árvore e começar numa área nova. Então, por isso, nós lançamos uma linha de financiamento de 2 bilhões com taxas de crédito rural
para que ele consiga, então, fazer isso. Agora, no projeto está 2 bilhões para a agricultura de baixo carbono e 1 bilhão para agropecuária sustentável. Como é que o senhor explicaria para o nosso telespectador o que é agropecuária sustentável? Na verdade, são programas complementares. É um programa, esse agropecuária sustentável é um programa que já existia o ano passado, é o Produza, né? Que é um programa que tem como finalidade recuperar também áreas degradadas. A ideia é que nesse de baixo carbono, você está introduzindo novas tecnologias, tem todo um apoio de assistência técnica, de pesquisa, que vem junto com ele. Na verdade, eu diria que são 2 programas complementares, né? Quer dizer, um acaba... Eu diria que em 1, 2, 3 anos, a hora que o ABC crescer, esse Produza até perde um pouco o sentido. Na verdade, o ABC deve incorporar esse Produza. O que nós fizemos foi, como o Produza já está em operação, a ideia era os 2 conviverem por um período aí de 1, 2 anos. Agora, você não acha que os números destinados a essas 2 vertentes, né, da agricultura de baixo carbono e a agricultura agropecuária sustentável, somados dão 3 bilhões? No montante global, pelo que nós vimos aí da apresentação, são 116 bilhões. Não é ainda muito tímido para o discurso de agricultura sustentável, que o próprio Brasil oficialmente vem fazendo a nível internacional? Não há uma timidez orçamentária? Não, vamos esclarecer um pouco. Se você olhar, o frio dos números parece um pouco isso sim, mas não é não. Acontece que em todo o plano você tem várias outras, porque isso aí é investimento, quer dizer, isso aí é o produtor que precisa começar a fazer isso, né? É o primeiro ano. Uhum. A experiência mostra que toda vez que você lança um programa de investimento, ele leva um tempo para começar a maturação dele. Então tem essa é a primeira coisa. A segunda é que suponha que acabe os 2 bilhões. Nós colocamos mais. Essa é a nossa... É a forma que a gente tem trabalhado. Seja quase um programa piloto, né? Eu diria que ele vai na quase frente experimentando. Isso. Se os 2 bilhões acabam em dezembro, coloca-se mais recursos. Quer dizer, esse é um lado. O outro lado, a par disso, você tem dentro do custeio, quer dizer, dentro dos outros 98 ou 97 bilhões, você também tem incentivos para que o produtor faça uso dessas tecnologias, né? Você tem incentivo, por exemplo, o produtor pode aumentar o seu limite de crédito, de custeio, se ele recuperar áreas próximas dos rios, se ele fizer práticas sustentáveis. Então você tem, na verdade, esse programa, eu diria que é o chefe, ele puxa, mas junto com ele vem outras linhas também. Mas a gente imagina que esse programa deslanchando, ele vai ganhar um espaço maior em termos de recursos. Então, é um pouco isso. Quer dizer, o que chama a atenção é porque se são 60 milhões de hectares, né? Olhando conservadoramente, é uma área de uma magnitude imensa, até levanta a discussão sobre algum discurso ambientalista que está por aí, que talvez seja mais fácil você melhorar as condições ambientais, melhorando a produtividade na exploração dessas áreas do que algumas coisas... sonhos utópicos às vezes. Mas um montante de recursos para a extensão da área parece... né, nós estamos falando de uma coisa muito importante, uma virada muito importante na agricultura e na agropecuária brasileira. Mas só 3 bilhões? Isso que... só mais um... Quer dizer, sem querer ser repetitivo, mas na verdade é isso mesmo. Quer dizer, a gente está querendo puxar, ele vai puxar, né? Ele vai puxar, mas junto, quer dizer... Por exemplo, nós temos o Moderfrota, um programa de financiamento de tratores. Ele também entra aí, tá certo? Nós temos um financiamento... Tem várias portas. Um programa de armazenagem a nível de propriedade. Ele também entra aí. Se o produtor quer fazer um armazém, nessa propriedade que ele está recuperando, ele vai buscar num outro programa. Na verdade, nós temos uma família de programas que elas vêm meio junto. Vamos supor que ele queira fazer uma fruticultura nessa propriedade. Certo. Ele tem um programa específico para isso. Tá certo? Quer dizer, na verdade, esses 2 bilhões é para ele fazer recuperação do solo mesmo, é ele trabalhar ali aquele solo para começar a produzir. A hora que ele vai produzir, ele vai trazer recurso. Quer dizer, esse recurso não é para ele produzir, que aí seria realmente muito pouco. Né? É para ele trabalhar o solo, é recuperar o solo. Para ele produzir, se ele for fazer uma soja, ele vai tirar
nesses 97 bilhões. Né? Doutor Adilson, eu vou pegar um pouco carona aí com o que o Beto falou, com relação ao tamanho e extensão dessa área, 60 milhões de hectares de áreas degradadas, como é que essa área se degradou? Olha, por vários motivos, mas o principal deles, eu não sei se você se lembra, mas quando o Centro-Oeste foi ocupado, principalmente aqui Goiás, um pouco do Mato Grosso do Sul, um pouco de Tocantins, ele foi ocupado com duas coisas. Você abria a terra com arroz, um arroz que o mercado era um arroz, né, que não era esse longo fino que o mercado absorve, e depois entrava a pecuária. Como a terra era muito barata, você usava e seguia usando a terra. Quer dizer, você saía daquele pedaço e ia mais para frente, com a mesma atividade. E a terra foi ficando. Porque como você não tinha incentivo para fazer... Porque é caro você manter a propriedade. É caro você fazer calcarear, é caro você colocar um fertilizante, é caro você... Às vezes era mais barato no passado. Adquirir outra terra. Adquirir outra terra, derrubava e fazia a mesma coisa. Quer dizer, plantava o arroz, vinha com capim e botava o boi. Só desmatando. Só desmatando. Isso era uma coisa. O outro lado é que a pecuária era extensiva no Brasil todo. Hoje você já tem uma pecuária com muito mais tecnologia, uma pecuária... Então você hoje, a gente costuma fazer uma conta, se você pegar o estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido, você tem hoje em torno de, não me lembro bem o número, mas duas cabeças de boi por hectare. Se você pega uma área menos desenvolvida... A produtividade. Que é baixa, mas é a melhor do Brasil. Se você pega uma área já um pouco mais de fronteira, você tem 0,5 por hectare. Então, se você consegue, nessas áreas, uma produtividade parecida com a de São Paulo, você já libera uma quantidade de área, que hoje nós temos em torno de 170 milhões de hectares com pecuária. É engraçado que o discurso ambientalista não incorpora essa crítica, deixa isso para lá. Curioso. Não, a agricultura, eu costumo dizer que ela pode e deve ser... O agricultor, ele usa a natureza. Ele é por natureza, ele tem que ser um conservador, porque é o meio de produção dele. Mas pode usar melhor. Né? Pode, claro. Doutor Adilson, queria que o senhor falasse um pouquinho melhor sobre o quanto vai para o custeio, para a comercialização, e quanto vai para o investimento desse montante de recursos do novo plano. Olha, eu vou falar da agricultura comercial, né? Sim. Dos 100 bilhões, porque são 116, tem a agricultura do Pronaf, 16 né? para a agricultura familiar. Desses 100 bilhões, 74,5 é custeio e comercialização. Por quê? Porque você tem uma sazonalidade, o agricultor planta no segundo semestre, por isso um plano, né, que a gente fala 2010, 2011, é o segundo semestre de 2010, primeiro de 2011. Ele planta em 2011, portanto ele precisa de custeio, 2010, ele precisa de custeio para isso. E depois ele comercializa no primeiro semestre de 2011, aí ele precisa da comercialização. Então esse recurso, o 74,5, ele é para essas duas coisas. Né? Ele é um custeio no primeiro momento e comercialização no segundo momento. Sim, isso aí é dividido para médios, pequenos e grandes produtores, com taxas diferenciadas. Nesse recurso é produtor de qualquer tamanho. Nós não temos diferenciação por tamanho de produtor. Sim. O que nós temos é um limite que cada produtor pode pegar dependendo da cultura. Então, um produtor pode pegar 600 mil reais se ele for um produtor de algodão, de soja, de arroz. Pode pegar 200 mil se for um produtor de pecuária. Enfim, nós temos limites por produto e não por tamanho de produtor. Né? O que nós temos... Bom, só para terminar a resposta da primeira pergunta. Para investimentos são 18 bilhões, nessa família de programas que nós temos. Né? Temos aí programas de máquinas, de isso é o que? É compra de tratores, de colheitadeira? Tudo isso. Alguém que queira implantar uma fruticultura, por exemplo, queira fazer uma irrigação. Certo. Enfim, nós temos uma família de programas de investimento para que o produtor possa melhorar a sua condição de produção. Né? Nesse caso aqui da agricultura familiar, que o senhor já disse que são 16 bilhões, né? É notável, vale registrar que houve uma evolução nesses últimos anos, praticamente quintuplicou, se eu não me engano. Eu acho que é por aí, sim. Né? É porque já é de outro ministério, né? Mas... já é de outro ministério, mas como
o senhor tudo bem. mencionou aqui. Aqui nós não entramos, só para usar um jargão típico da área, né, numa luta de classe orçamentária também, não, porque, digamos, a agricultura familiar comparece com muito maior produção, ela é responsável pela grande produção do que está na mesa, né, do trabalhador, incorpora mais mão de obra, quer dizer, ela tem uma função, um alcance social muito maior, mas o seu volume não é tão alto como talvez possa se imaginar que fosse. Olha, eu me sinto um pouco, porque o programa Pronaf foi criado lá no Ministério da Agricultura, né? E eu me lembro que foi uma das coisas que eu fiz na vida, né? Lá em 95 nós criamos o programa, 96, e eu acho que aí é uma questão de capacidade de tomar o financiamento. Porque se você olhar os números do ano passado, dizer que sobrou dinheiro é meio... Mas foi tomado menos do que foi colocado à disposição. Então, na verdade... Mas foi o quê? Foi falta de garantias bancárias? É tudo isso. Porque quando a gente fala, existe até boa oportunidade, porque existe algumas pessoas que entendem que o governo pega 100 bilhões e fala assim, agricultura está aqui, você vai buscar e vai plantar. Não é bem isso. Quer dizer, o que nós fazemos é normatizar um dinheiro que são dos bancos. Quer dizer, o investimento basicamente é BNDES e esses outros recursos que nós estamos falando. Principalmente o Banco do Brasil. Principalmente o Banco do Brasil. Quer dizer, o que o governo faz é, parte desse recurso ele equaliza. Quer dizer, ele paga a diferença da taxa de juros. É o máximo de intervenção que ele faz. Mas é um dinheiro que o risco é bancário. Quer dizer, se o banco pega... não sei, 100 mil, e empresta para um produtor, se o produtor não pagar, é o banco que está com prejuízo. Quer dizer, não é um dinheiro que o governo coloca. Então, isso é um pouco, acho que é um esclarecimento importante de fazer, porque muitas vezes a gente recebe a crítica, o governo coloca esse dinheiro não chega no produtor. O produtor precisa ter condições de tomar esse recurso. Mas qual é a dificuldade para o produtor se habilitar a ter acesso a esse dinheiro? Capacidade de endividamento é um deles, garantias, quer dizer, os bancos querem garantias de que o produtor tenha condição de pagar. Que geralmente a pequena agricultura é mais frágil, né, para oferecer garantias. Mas olha, a agricultura do Pronaf, por exemplo, ela tem mecanismos que melhoram isso. Ela tem um seguro, ela tem alguns mecanismos que a agricultura comercial não tem. Quer dizer, a agricultura comercial também tem um seguro, mas o seguro para a agricultura familiar, ele é muito mais contundente do que o seguro da agricultura comercial. Então ele tem alguns mecanismos que facilitam o acesso do produtor a esse recurso. No próximo bloco nós vamos ver como o governo faz para reduzir os riscos na agricultura. Aguarde.